mesa para o primeiro painel, que tem como tema tanques de combustível suplementar em veículos de transporte, aspectos jurídicos e técnicos. Para presidir o painel, já temos o deputado Lucas Gonzalez, membro da Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados. Também já presente na mesa, o nosso moderador para esse painel, deputado Herculano Passos. Convidamos agora os palestrantes, Dr. Narciso Figueiroa Júnior, assessor jurídico da NTC Logística. Dr. Tiago Giacomelli Poleto, engenheiro mecânico e de segurança do trabalho. Também o senhor Darlan Souza, coordenador da Comissão de Assuntos Técnicos da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, ANFAVEA. E senhor Daniel Pereira, membro da Comissão de Assuntos Técnicos da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, ANFAVEA. Devido ao número de participantes desse painel, nós iremos dividir em duas mesas. Passamos então a palavra para o moderador, deputado Herculano Passos. Antes do meu colega deputado Herculano, eu queria dizer da minha honra em estar aqui mais uma vez nesse seminário, ver os jovens aqui Eu vi vocês entrando hoje cedo aqui na Câmara dos Deputados, por volta das 8 da manhã. Vocês entraram para essa portaria aqui do lado, né? Mas dizer da minha honra em ver a minha presidente aqui, presidente Joyce da Conjovem, meu presidente da Conjovem BH, o Antônio Lodge estava ali atrás, o Hudson também, lá de Contagem, né, nosso sindicato. O meu avô veio para o Brasil para ganhar a vida. Ele era espanhol e desembarcou no Brasil, Herculano, e aí falar que a Argentina era aqui do lado. E aí ele andou do lado e foi parar em Minas Gerais. E ele por lá ficou. A nossa empresa, essa semana, celebrou 57 anos de transporte. E a primeira vez que eu entrei aqui na Câmara foi em 2016, nesse seminário da NTC. Então, uma honra muito grande estar aqui com vocês ao longo desse dia, debatendo melhorias e desafios do nosso setor, e certamente serão melhorias e desafios para todo o Brasil. Então, é uma honra muito grande estar com vocês aqui nessa manhã. Deputado Herculano, quer iniciar aqui esse debate, esse painel? Bom dia a todos. Cumprimentar o nosso presidente Lucas Gonzalez e os palestrantes aqui, o Narciso Figueira Júnior, da NTC Logística, da Darlan Souza, da ANFAVEA, e o Daniel Pereira, também da ANFAVEA. E também meus colegas aqui, o Edinho Bens, o Coronel Tadeu, que estou vendo aqui, o Macris estava aqui, e dizer que é um prazer muito grande estar com vocês aqui neste momento, nesse seminário tão importante. Mas eu só queria falar uma palavra rápida aqui, que nós criamos uma frente parlamentar mista em defesa dos transportadores rodoviários de cargas autônomos, cooperativas de transportadores autônomos. E essa frente, com toda a dificuldade de conseguir a assinatura dos parlamentares, que aqui não é por liderança, tem que ser um a um, e antes era mais fácil porque as pessoas pegavam por escrito, Lucas. E agora não, você tem que ir um a um, e nós tivemos o apoio, inclusive, do segmento dos caminhoneiros autônomos, que nos ajudou a colher as assinaturas. Então, são 207 assinaturas participantes de deputados federais e senadores aqui dessa frente parlamentar. E quarta-feira que vem, aí de manhã, no Salão Nobre, nós vamos fazer o lançamento desta frente parlamentar, que tem os princípios e objetivos de defender os caminhoneiros cooperados, né, e atuar na inclusão de cooperativas de transportes de cargas na agenda de decisão do Congresso Nacional, para contribuir justamente para o aperfeiçoamento
das leis que envolvam as cooperativas e auxiliar na implantação de políticas públicas do setor. Então, é muito importante e todos estão convidados a participar do lançamento desta frente parlamentar, que com certeza vai debater assuntos de interesse do segmento todo aqui na Câmara dos Deputados e também no Senado. E só mais uma palavra rápida. Ontem nós estivemos com o ministro de Minas e Energia para levar uma sugestão a ele para diminuir o custo do Brasil, porque na época do presidente Temer foi feito um despacho onde as distribuidoras, as refinarias que recebem o biodiesel para misturar com o diesel, a gente possa passar para pequenas refinarias, que tem 570 no Brasil todo, que pode abastecer uma transportadora, um fazendeiro que tem o tanque, né? E essas pequenas poder misturar o biodiesel no diesel, em vez de ir até as grandes refinarias, o biodiesel, e depois voltar para as pequenas refinarias ou para os postos de gasolina, para o final do transporte. Então, gasta-se muito andando com biodiesel para cima e para baixo, e pode ser direto a pequena refinaria fazer essa mistura do combustível, vai diminuir o custo, consequentemente vai diminuir o custo do diesel no final e vai melhorar para os transportadores de cargas, principalmente. Então, só queria fazer essa fala e dizer que moderador aqui não é uma questão de debate, eu vou falar muito pouco, né, porque eu acredito que aqui nós estamos todos imbuídos de trabalhar nesse seminário para colaborar com o transporte de carga no Brasil. Conte com a gente como parlamentar. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Então, para dar início aqui ao nosso painel, vocês querem seguir alguma ordem? Quem quer ser primeiro? Então, por favor, senhor Narciso. Bom dia a todos. Bom dia, quero cumprimentar os presidentes da NTC, Francisco Pelúcio, e o vice-presidente da CNT, Flávio Benatti, na pessoa de quem eu cumprimento todas as lideranças sindicais do TRC aqui presentes, deputado Lucas Gonzalez, presidente da mesa, deputado Herculano Passo, membro da CVT, engenheiro Tiago, doutor Darlan e Daniel, representantes da Anfávia. O primeiro slide, por favor. Nós vamos tratar hoje de um tema que aparentemente simples, que nós até não esperávamos que tivéssemos a necessidade de discutir, mas é importante ressaltar alguns aspectos relativos à questão da periculosidade. No sentido de compensar o empregado por trabalhar em ambiente perigoso, a sua saúde, a CLT adotou o critério de pagamento de um adicional correspondente a 30% calculado sobre o salário base. E esse contato ele tem que ser, segundo a legislação, habitual, ainda que momentâneo, com inflamáveis, explosivos, em condições de risco acentuado. Esse que diz o artigo 193 da CLT. Esta opção do legislador recebeu críticas, né, da doutrina, chamando esse critério de tarifação, mas o fato é que a legislação admite, né, a prestação de serviços em condições perigosas, como regra, né, algumas exceções, e ambientes laborais que oferecem risco à vida do trabalhador, desde que sejam tomadas medidas preventivas de segurança e pago o adicional correspondente a 30% sobre o salário base. Quanto ao enquadramento desse tema, né, o artigo 193 já citado, é o artigo da CLT que considera atividade e operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho.
E a legislação entende como perigosa a atividade envolvendo a exposição do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. Mais recentemente, foi incluído nesse rol, né, as atividades do trabalhador em motocicleta e as atividades que envolvem risco de roubo ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Então, o primeiro ponto é que a CLT deixa muito claro no artigo 193 que as atividades que geram o percebimento do adicional de periculosidade são aquelas especificadas na regulamentação do Ministério do Trabalho. E o artigo 195 da CLT é o artigo que diz que a caracterização, a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo do médico do trabalho ou engenheiro. Então, essa classificação das atividades e operações, no caso aqui, perigosas, dependerá dessa classificação existente em norma regulamentadora do Ministério do Trabalho ou através de realização de perícia médica por médico ou engenheiro do trabalho. Próximo slide, por favor. É esse o entendimento da orientação jurisprudencial número 4 da seção de dissídios individuais do TST. Somente é devido o adicional de insalubridade e ou de periculosidade quando a atividade insalubre ou perigosa se encontra descrita na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. É o próprio Tribunal Superior do Trabalho, através da OJ número 4, que reitera que qualquer circunstância no ambiente de trabalho que possa caracterizar periculosidade, ela deve estar sim no rol oficial das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Próximo, por favor. E aí nós temos a norma regulamentadora 16, né, em decorrência da portaria 3.214/78, é a norma regulamentadora que trata da periculosidade. Ela considera como atividades e operações perigosas aquelas constantes no anexo, né, no seu anexo. E no item 16.6, ela diz que as operações de transporte de inflamáveis, líquidos ou gasosos, em quaisquer vasilhames e a granel, são consideradas em condições de periculosidade, exclusão para o transporte em pequenas quantidades até o limite de 200 litros para inflamáveis e 135 quilos para os inflamáveis gasosos liquefeitos. Próximo, por favor. E aí nós começamos a entrar no tema que nós gostaríamos de debater aqui com os parlamentares. Tanque de combustível dos veículos de transporte de carga. A própria NR16, no subitem 16.6.1, dispõe que as quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de consumo próprio dos veículos não serão consideradas para efeito desta norma. Próximo slide, por favor. Mais recentemente, através de um trabalho feito pela CNT, foi possível, através de discussão desse assunto no âmbito da Comissão Tripartite do Ministério do Trabalho, alterar a NR16 para deixar mais claro aquilo que, na nossa opinião, já estava muito claro. Item 16.6.1.1, portaria da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, 1357, 9 de dezembro de 2019. Não se aplica o item 16.6 às quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de combustível originais de fábrica e suplementares certificados pelo órgão competente. Então, essa é uma alteração importante, porque nós temos no setor de transporte de cargas, no setor de transporte de passageiros, no setor agrícola, nós temos, sim, equipamentos com tanques de fábrica, originais, e tanques suplementares. Então, aqui, outra conclusão é de que a NR16 não classifica como perigosa as quantidades contidas nos tanques de consumo próprio nos veículos originais de fábrica e suplementares, desde que certificados pelo órgão competente. E aqui uma questão prática para quem conhece o setor. O combustível contido no tanque do caminhão é para consumo próprio e não permanece toda a viagem com a mesma quantidade de líquido inflamável.
pois o combustível é consumido ao longo do percurso, reduzindo a sua quantidade gradativamente. Portanto, essa NR16 estabelece que a quantidade de combustível contida nos tanques não é perigosa, e não se tratando aqui de transporte de combustível, mesmo que seja superior a 200 litros. Próximo slide, por favor. Nós temos também a resolução CONTRAN 921, de 28 de março deste ano, que revogou a 181 de 2015 e disciplina a instalação de múltiplos tanques, a instalação de tanque suplementar e alteração da capacidade do tanque original de combustível em veículos, dedicados à sua propulsão ou operação de seus equipamentos especializados. Então, mesmo aqui se tratando de tanque de combustível suplementar, existe regulamentação própria pelo CONTRAN. E essa regulamentação do CONTRAN, ela permite a instalação do tanque suplementar somente em caminhões, caminhões-tratores, reboques, semi-reboques e a instalação de mais de um tanque suplementar. E a capacidade total dos tanques de combustível, segundo a resolução do CONTRAN, é de 1.200 litros. Além disso, esse tanque, ele além de necessariamente ter que ser homologado, atribui aos fabricantes, os importadores e as montadoras e às encarroçadoras de veículos a obrigação de indicar no respectivo manual a posição, fixação e capacidade e também a menção desse tanque no certificado de segurança veicular. Próximo, por favor. E aí nós temos as decisões do Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho, desde 2012, passou a entender que a existência de tanque de combustível suplementar nos veículos de transporte de carga, se a capacidade for superior a 200 litros, gera um direito ao pagamento do adicional de periculosidade. A partir de 2016, a discussão passou a existir em relação aos tanques originais de fábrica. E o TST passou a reformar decisões de diversos tribunais regionais de trabalho do país, mesmo com perícias realizadas em primeira instância, como exige o artigo 195 da CLT, entendendo que esse volume de combustível superior a 200 litros equipara-se ao transporte de produtos inflamáveis. Próximo, por favor. Então é isso que o TST entende hoje. Que se o caminhão tem acima de 200 litros de tanque de capacidade, configura-se transporte de combustível. E transporte de combustível é isso que nós estamos mostrando aqui, né? Não é a existência da quantidade de combustível no tanque. Essas decisões, completamente equivocadas, a nosso ver, elas entendem que essa capacidade superior a 200 litros, tanto no tanque original de fábrica quanto no tanque suplementar, revela volume significativo e caracteriza o risco acentuado. Então, para essas decisões, é indiferente se o combustível é armazenado em tanques originais de fábrica, suplementares ou alterados, para ampliar a capacidade do tanque original, pois o que submete o motorista à situação de risco é a capacidade volumétrica do total dos tanques. E aí invoca o artigo 193, inciso 1º da CLT, e o item 16.6 da NR16. Quer dizer, o tribunal relega ao oblívio de que nós temos mais 2 subitens, atualmente, na NR16, que deixam claramente posto de que a quantidade de combustível nos tanques, independente do volume, não se considera para fins de periculosidade. E aí, o que nós podemos aqui colocar para, inclusive, debater o assunto com os nossos colegas da Anfávia, da NTU, é que nós temos aqui um fato que é incontestável. O Brasil é um país continental. O Brasil é rodoviarista. Este é o modal principal do transporte. Há necessidade de tanques com capacidade suficiente para que o veículo tenha autonomia para as grandes distâncias. E a NR16 reconhece que tanto esses tanques de fábrica quanto
os suplementares, desde que homologados pelo Inmetro, não acarretam a periculosidade. Por favor, próximo slide. Agora a pergunta que fazemos é a seguinte: por que esse entendimento só para o transporte rodoviário de cargas? Transporte rodoviário de passageiros. Um ônibus urbano tem lá um tanque de combustível, pode ser até, dependendo do tamanho do ônibus, até 200 litros, mas tem vários ônibus de transporte urbano com capacidade de tanque superior a 200. E vai até 700 litros, dependendo da distância que o ônibus vai percorrer. Próximo slide, por favor. Por que só o transporte vai de cargas? Transporte aéreo. Próximo slide, por favor. Capacidade de tanque de um Airbus A350. 165 mil litros de querosene. Ou combustível aviação. Airbus A320. 29.659 litros. Boeing 737-800, 26.816 litros. Embraer 195, 16.800 litros. As aeronaves de grande porte possuem tanques situados no centro e sob as asas, com capacidade de milhares de litros de líquido inflamável, e o labor da tripulação, comissários, piloto e copiloto, não é considerado perigoso. Próximo slide. Área agrícola. As colheitadeiras têm tanque de combustível com capacidade de 1.250 litros. E os tratores de grande porte com tanques de capacidade de 390. Então aqui fica nosso... Não que nós entendemos que esta discussão deva ser estendida a esse outro setor. Mas custa-nos entender a razão pela qual a jurisprudência entende que no transporte rodoviário de cargas é devido ao adicional de periculosidade, não pelo motorista acompanhar o abastecimento, não é essa a discussão. Simplesmente pelo fato do tanque ter capacidade superior a 200 litros. O risco que está sendo aqui, digamos assim, exposto, não só os trabalhadores da área, os aeronautas, mas também os passageiros da aeronave, é muito maior. Então, fica aqui o nosso questionamento sobre isso. Próximo slide. O que o setor tem feito sobre isso? Eu já mencionei, a CNT fez um belo trabalho, através da Comissão de Assuntos Trabalhistas, conseguiu alterar a NR16. A CNT entrou com 2 ações no Supremo Tribunal Federal, a DPF 654. Em 21 de fevereiro de 2020, infelizmente, ela foi extinta, né? Relator da DPF, ministro Marco Aurélio, avaliou que a admissão da DPF resultaria numa queima de etapas nos processos que tramitam na Justiça do Trabalho sobre a matéria, e o seu exame violaria o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei das Ações Diretas de Descumprimento do Preceito Fundamental, que prevê o requisito da subsidiariedade desse tipo de ação e condiciona o cabimento aos casos em que não existir outro meio eficaz para sanar a lesão a dispositivo fundamental. Em 15 de maio, transitou em julgado a extinção dessa ação. A CNT ingressou com nova ação, ação direta de constitucionalidade 73, em 20 de outubro de 2020, alegando que a NR16 do Ministério do Trabalho dispõe claramente que a quantidade contida nos tanques de consumo próprio dos veículos não são considerados para fins de periculosidade e pediu, né, requereu a declaração de constitucionalidade do artigo 193. E a ação foi extinta, sem resolução do mérito, relator ministro Alexandre de Moraes, com base no artigo 21, inciso 9 do Regimento Interno do Supremo, entendendo que as decisões da Justiça do Trabalho mencionadas na ação não colocam em dúvida a constitucionalidade do artigo 193. Próximo, por favor. Com todo respeito ao TST e as decisões aqui do Supremo nessas 2 ações, a nosso ver, essas decisões são inconstitucionais. Os artigos 21, inciso 24 e 22, inciso 1º da Constituição Federal, dispõem que compete unicamente à União organizar, manter e executar a inspeção da atividade laboral, bem assim, legislar sobre direito do trabalho. O artigo 87, parágrafo único da Constituição, dispõe que cabe ao ministro de Estado
aí incluindo o ministro do Trabalho, além de outras atribuições estabelecidas na lei, expedir instruções para o exercício da lei, decretos e regulamentos. Além disso, essas decisões, a nosso ver, violam o fundamental princípio da legalidade, porque a legislação diz que não há periculosidade neste caso, viola os princípios da separação dos poderes, o TST está nessas decisões legislando, viola o princípio da reserva legal e viola também o princípio da segurança jurídica e da cláusula de reserva de plenário. Próximo, por favor. E é a súmula 10 do Supremo Tribunal Federal que diz que viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte, que é exatamente o que está acontecendo. Está se afastando a aplicabilidade da NR 16. Próximo. Quais são as alternativas que temos, nós, do setor de transporte de cargas, que inicialmente é o setor que está sendo afetado por esse problema? Além de uma possível discussão no Supremo com outros fundamentos, nós temos o projeto de lei 1949, texto original apresentado pelo deputado Celso Maldaner, que altera o artigo 193 da CLT para inserir o parágrafo 5º, dizendo que qualquer que seja a quantidade de inflamável combustível contida nos tanques de combustível originais de fábrica e suplementares, regularmente instalados nos veículos e equipamentos de refrigeração de carga, não caracteriza atividade como perigosa. Próximo. E aí nós tivemos o substitutivo apresentado pelo relator, deputado Paulo Calef, que estudou profundamente o assunto e, inclusive, ampliou, através do substitutivo, para deixar mais claro ainda que não há periculosidade, não só nos tanques de combustíveis originais de fábrica e suplementares para consumo próprio dos veículos de carga, de transporte coletivo de passageiros, de máquinas e equipamentos, certificados pelo órgão competente e nos equipamentos de refrigeração de carga. Próximo, por favor. Ok, já estou na conclusão, deputado. A conclusão que chegamos é a seguinte: precisamos de apoio e de aprovação do PL 1949. É de extrema importância para que a CLT passe a dispor aquilo que já consta na NR. Porque se a CLT dispor aquilo que está na NR, aí nós temos um outro enfoque de discussão sobre o assunto, tanto no Tribunal Superior do Trabalho quanto no STF. Não é admissível, a nosso ver, que uma atividade produtiva seja onerada por decisões judiciais equivocadas e que relevam ao oblívio as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e que são pela própria CLT, indicadas para tratar da matéria. Obrigado, desculpe por ter excedido e fico à disposição dos debates. Obrigado, senhor Narciso. Agora, o senhor Tiago Portela, nosso painel está com você. Muito bem. Obrigado. Bom dia a todos. Cumprimentando o excelentíssimo deputado Lucas, cumprimento os membros da bancada do primeiro painel do Congresso, cumprimento o público presente. Existem questões relacionadas à técnica que são mais desafiadoras do que essa. Dito isso, eu explano e eu vou fazer uma retrospectiva um pouco diferente do nosso doutor Narciso, para explanar para vocês. Eu sei que o público presente é seleto, mas é diverso também. Para isso, a gente retroage para entender a NR16. Cada norma regulamentadora, ela tem um core. E no escopo técnico da questão, a gente segue esse core. As normas técnicas não são ilhas. O mesmo assunto pode ser debatido em duas normas. Quando a gente fala isso, fica explícito que na NR16, já bastante citada, o nosso escopo principal é determinar quais são as atividades perigosas. Sobre inflamáveis, a gente vai ter um escopo técnico maior
quando a gente junta ela com a NR20, para falar dos volumes. Também já foi citado que os volumes de tancagem se sobrepõem à quantidade de inflamável que vai ter nesses tanques. O que importa é o volume. Dito isso, a gente segue essa retrospectiva para entender também a formação de uma norma regulamentadora. Ou seja, a comissão tripartite se reúne, propõe essa alteração, ela é aprovada, ela foi aprovada, ela foi discutida, ela vai para o debate público, ela é ampliada por consulta pública e a gente tem em 2019 uma alteração na NR16 que começa a dar luz ao tema. Ou seja, existe um corte no item 16.6.1 em que fica muito claro o que é enquadrado e o que não é enquadrado. Bom, dito isso, e entendendo de maneira significativa o enquadro que a 16 dá, qual é a parte no debate da NR20, a gente vai para a questão central do nosso tema. Os tanques de combustível. Entendendo que a NR16 é absolutamente bem alinhada e categórica, como outras normas ainda carecem. Houve discussão e consulta pública pelo mecanismo da comissão tripartite. Nada é alterado com relação a outras normas. Elas não se sobrepõem. Elas debatem os temas tecnicamente, cada uma no seu nicho. E os tanques instalados são instalados de fábrica. Bom, fica óbvio que não existe brecha. Por isso que eu digo que não existe um desafio técnico na questão tão grande, por conta da norma ser absolutamente justa e estar caminhando para o aspecto de estar perfeita e encoberta. O nosso escopo principal aqui é entender e botar mais luz sobre o tema. E é por isso que se propõe, para que a gente não tenha esse desentendimento do TST com relação a essas questões. Porque para o escopo técnico, e eu sou da academia, os grupos de trabalho que a gente tem da NR16 publicaram a decisão do TST em todos os grupos. Então, os acadêmicos que saem da universidade saem com esse tipo de confusão técnica. A gente tem que ampliar o debate técnico, porque só a técnica põe mais luz para que o alicerce normativo fique claro e objetivo. Os tanques de combustível, de uma maneira geral, devem ser sempre avaliados. Tem uma decisão do TST que debata sem ver as sublinhas da norma é tecnicamente frustrante. Uma norma que é tão explanada e tão técnica não podia ter uma interpretação tão rasa sobre o tema. Eu coloco-me à disposição de todos para consulta, para entender o que está acontecendo tecnicamente, mas com a certeza de que o trabalho da comissão tripartite, nesse caso em específico, foi absolutamente bem feito e bem realizado. À luz disso, para a gente debater ainda mais o tema, é importante salientar que esse projeto de lei, o 1949, ele estabelece mais um marco técnico para a gente se embasar nas decisões e para a gente, como perito, poder pontuar de maneira categórica a respeito do tema. Prezados, eu espero poder ajudar. Minha falta de eloquência numa casa de tamanha eloquência fica muito óbvia, mas a questão técnica aqui é simplista. Eu fico à disposição de qualquer consulta informal na saída no término do painel. Obrigado, senhores. Obrigado, deputado Lucas. Obrigado, doutor Tiago, pela sua participação. De imediato, passar a palavra para o senhor Darlan Souza, coordenador da Comissão de Assuntos Técnicos na Anfávia. A palavra está com o senhor. Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Darlan Souza. Eu queria agradecer o convite em nome da Anfávia de poder
participar aqui com vocês. Primeiro, cumprimento o excelentíssimo senhor deputado Lucas e todos os presentes da mesa, assim como todos aqui no plenário. Em relação à contribuição, hoje a Anfávia fez um trabalho em 3 frentes para a gente conseguir contribuir em relação à construção, tá, de veículos e segurança. Então, todos os requisitos técnicos, a gente fez um apanhado em relação às resoluções do CONTRAN e também a questão do CTB, tá? E em relação a isso, tanto eu como coordenador da Comissão de Assuntos Técnicos e o senhor Daniel, vamos falar um pouco aqui para vocês em relação a este tema. Então, dentro do resumo regulatório, com base no artigo 19 do CTB, é conhecido que o órgão de trânsito máximo da União, ele é responsável por elaborar e submeter todos os requisitos de segurança e de construção técnica dos veículos, tá? E dentro do artigo 123, todo veículo é obrigado a emitir um certificado de segurança quando qualquer alteração de característica técnica do veículo aconteça, tá? E também um outro dispositivo que é responsável é a resolução CONTRAN, que o nosso colega da NTC comentou, 921 de 2022, que ela disciplina a instalação de tanques múltiplos e suplementares, tá, para veículos automotores em relação à capacidade original de combustível nos veículos. Então, nós trouxemos aqui um resumo em relação à CONTRAN 921 de 2022. Existe uma diferença muito clara na legislação, falando que o tanque suplementar, tá, ele é o reservatório de combustível que a gente faz ali a declaração após o seu registro, e os tanques múltiplos são os tanques providos pelos fabricantes de veículos e a gente instala antes do registro, tá? E para cada um desses 2 eixos, a gente tem bem claro definido dentro da regulamentação quais são os requisitos que devemos cumprir. Então, de acordo com os requisitos gerais, a gente tem uma capacidade total dos tanques de combustível nos veículos automotores limitada a 1.200 litros, tá? E uma capacidade específica que é aplicada só aos reboques e semi-reboques de 350 litros. Então, quando da instalação dos tanques múltiplos, que é provido pelo fabricante do veículo, o requisito é que esta informação deverá constar na nota fiscal do cliente, essa quantidade total do tanque e também as respectivas quantidades de combustível embarcado nesse tanque. Quando acontece a instalação suplementar, é um pouco diferente a dinâmica. Existe a necessidade de pedir uma alteração no órgão competente estadual, tá? Com essa autorização, o modificador ele vai fazer uma inspeção técnica através da instituição técnica licenciada do Senatran e fazer um certificado de segurança veicular. Com esse certificado, ele vai pegar essas informações do certificado e vão adentrar dentro do CRLV do veículo, tá? Pode passar um slide, por favor? Isso. E aqui eu estou na última parte dos requisitos gerais, então é necessário fazer a atualização, tá, do CRLV e fazer a oficialização desse tanque suplementar. Então, esse é o resumo da resolução CONTRAN 921. Tá? E pode passar mais um, por favor? Trouxemos também um eixo de discussões regulamentares, ou seja, o que no âmbito do CONTRAN está se discutindo em relação aos tanques de combustível.
é de conhecimento a Resolução 717 de 2017. Essa resolução ela estabeleceu um cronograma de estudos do CONTRAN para itens de segurança para os próximos anos, um cronograma de estudos e regulamentação. E dentro desse cronograma existe o tanque de combustível através do item 5. Então, o Senatran, em uma parceria com a AEA, estabeleceu um grupo de trabalho para a discussão destes requisitos, tá? Durante o ano de 2021 e resultou na análise da regulamentação das Nações Unidas 34, que estabelece os critérios de validação e de segurança para os tanques de combustível em geral, para veículos pesados, tá? E foi encaminhada, através desse grupo de trabalho, uma proposta de resolução para o Senatran, para essas discussões futuras, cumprindo ali o ato legislativo da Resolução CONTRAN 717. Então, o CONTRAN, como eu expliquei, dentro do CTB, ele vai ficar a cargo de estabelecer ali as datas de aplicação desta proposta de resolução. E pode passar mais um slide, por favor. E aqui os detalhes técnicos do que se trata essa regulamentação. Ela divide, basicamente, em requisitos técnicos aplicados a tanques metálicos e também a tanques plásticos, tá? Dentro do universo dos tanques metálicos, a gente tem testes de pressão interna hidráulica e também de tombamento. E dentro dos tanques plásticos, eu destaquei ali os dois principais. A gente tem testes de impacto, de resistência ao fogo e de resistência a alta temperatura. Então, com estes requisitos aqui, você vai avaliar tanto os critérios técnicos, os critérios dos componentes dos tanques, para garantir a segurança dos condutores e também para garantir a segurança do veículo como um todo, e o objetivo é embarcar toda essa evolução dentro ali do certificado de adequação à legislação de trânsito e a homologação dos veículos. Esse foi o apanhado que nós da Anfávia conseguimos contribuir para o seminário do ponto de vista técnico e de segurança, e ficamos também disponíveis dentro do painel para fazer qualquer esclarecimento técnico no que tange à construção dos veículos. Obrigado a todos. Obrigado, senhor Darlan, que falou pela Anfávia. Então, o senhor Daniel também já se sente contemplado aí na fala. Eu queria fazer uma rápida inversão agora e chamar para o nosso debate o senhor Paulo Vicente Calef, que vai participar de forma remota. Então, não sei se o link já está disponível, ele que é presidente da Câmara Interamericana de Transportes. Senhor Calef, obrigado pela sua participação, a palavra está com o senhor. É um prazer eu estar participando do 21º Seminário do Transporte Rodoviário de Cargas, e eu saúdo o deputado Lucas, saudando todos os deputados, todos os demais que estão presentes, e cumprimento especialmente o Francisco Pelúcio, que representa o setor do transporte rodoviário de carga, que organiza esse seminário. Mas coube a mim a relatoria do projeto de lei do deputado Nelson Maldaner, 1949, e eu fui fazer uma pesquisa para saber o que era, aonde impactava a periculosidade no transporte rodoviário de cargas. Só que a minha pesquisa foi além, porque o projeto de lei do deputado Nelson, tratava unicamente do transporte rodoviário de cargas, e eu quis saber o que acontecia com o transporte de passageiros, com as máquinas agrícolas, com os tratores que operam na construção civil em lugares remotos. E eu vi que a questão era muito mais abrangente do que
estabelecia o projeto de lei 1949. Eu fiz um projeto de lei complementar pela praticidade do assunto em relação aos demais modais. Vamos olhar o seguinte. Uma máquina agrícola que vai para a lavoura, ela não pode ir com um tanque de 200 litros, porque lá ela tem que executar o seu trabalho de forma remota e precisa ter combustível para poder realizar o seu trabalho exatamente quando as condições de clima lhe permitem, sem que tenha necessidade de ter um caminhão com combustível suplementar. Vamos olhar uma questão de um ônibus que transporta passageiros. Um ônibus, por exemplo, que sai de Porto Alegre e vai até Montevidéu, esse ônibus, ele sai com um tanque de combustível suplementar de 1.000 litros, porque ele não pode abastecer em trânsito. Normalmente, esses ônibus de longo curso, como são todos os ônibus de turismo, eles procuram abastecer um diesel puro, para que não aconteça em trânsito um abastecimento que possa comprometer a circulação do veículo. O que acontece? Em alguns estados, existe a obrigação, inclusive, de todos os passageiros terem que descer do ônibus quando ele abastece. Imagine um avião que está abastecendo, né? A gente está acostumado a voar, e eles apenas comunicam que nesse momento está sendo abastecido o avião, mas não obriga a descer os passageiros. Imagine um ônibus ter que descer os passageiros para fazer o abastecimento em trânsito. E os caminhões em longo curso, como a BR-163, eles têm um posto de combustível em distâncias superiores a 200 quilômetros. Já numa cidade, quando um caminhão entra na cidade, ele passa a consumir muito mais combustível. Se ele não tiver abastecido o suficiente, ele pode ficar retido no trânsito. Então, a questão prática não é da periculosidade só em relação ao condutor. A questão prática é: um veículo precisa ter um tanque suplementar para atender as distâncias, para poder não ficar retido no trânsito e para poder circular normalmente. Se for carga considerada carga perigosa, o tanque suplementar, em muitos lugares o caminhão, o ônibus, não poderá circular, porque ele só poderá circular durante o horário diurno, já que a carga perigosa não transita em horário noturno. Então, fiz a consulta aos motoristas autônomos, fiz a consulta aos fabricantes de veículos, às empresas de ônibus, às empresas de carga, rodoviária de carga, e chegamos à conclusão que a questão não é a periculosidade em relação ao condutor, mas em relação ao veículo. Ora, o veículo que transporta uma carga perigosa não pode considerar que aquilo que é destinado ao consumo seja carga. Por exemplo, no ônibus eu transporto passageiros. O combustível não é um passageiro, ele é destinado à operação do veículo. A mesma coisa um caminhão. Um caminhão que transporta combustível, sim, ele tem a periculosidade em relação àquilo que está transportando, mas aquilo que é destinado ao consumo não é considerado carga perigosa. Então, na relatoria eu fiz uma ampliação do objetivo e estabeleci, submeti a CETASP, que foi a comissão que recebeu o projeto de lei inicialmente, que os inflamáveis contidos no tanque de combustível originais de fábrica e suplementares para consumo próprio dos veículos de carga, de transporte coletivo de passageiros, de máquinas e equipamentos. Entendamos aqui as máquinas agrícolas e máquinas que operam na infraestrutura de construção civil. E também aqueles equipamentos de refrigeração de carga, o que é destinado ao consumo não é considerado carga. Então, se é destinado ao consumo, não é
carga perigosa. Então, exclui a periculosidade. E assim o ônibus pode transitar de noite, o ônibus pode abastecer em Porto Alegre com 1.000 litros, ir até Montevidéu e voltar, que não vai comprometer o motor, porque tem que ter combustível puro. Assim, os caminhões vão poder circular as largas distâncias, por exemplo, da BR-163, senão vão ficar sem combustível entre um posto e outro. E a praticidade é que levou à aprovação unânime da CETASP, porque considerou que, num país continental como o nosso, 200 litros de combustível não é suficiente para transitar veículo de carga e de passageiros. Essa posição dentro da CETASP foi unânime e o projeto de lei complementar, em minha autoria como relator, está circulando em regime de urgência. Por quê? Porque há uma má interpretação por parte da Justiça do Trabalho que diz, contrário ao que estabelece a NR16, que se trata de carga perigosa. Mas, se nós enxergarmos assim, nós vamos estar trancando o progresso desse país, porque nós vamos acabar evitando a circulação normal de pessoas e de carga. Então, eu tenho certeza da aprovação desse projeto de lei, que, inclusive, restabelece o que já está escrito na NR16, que diz que o tanque de combustível não é considerado carga. E a interpretação da lei diz que é carga perigosa. Então, como relator, coube a mim essa interpretação, e eu fui no termo prático do assunto e tive a concordância, inclusive, de todos os partidos políticos que tenha especialmente a proteção do trabalhador, e na consulta aos autônomos foram unânimes em dizer de que, sim, aquilo que é destinado ao consumo do veículo não é considerado carga, portanto, não é carga perigosa. Imaginem vocês os ônibus com aquelas placas atrás estabelecidas organizadas pela ONU, dizendo que trata-se de carga perigosa, não sei o quê. Ninguém vai querer subir no ônibus, né? Então, pessoal, eu quero agradecer a audiência de vocês. Estou falando para vocês desde a cidade do México, onde está sendo realizada uma conferência com mais de 1.000 empresas, especialmente de ônibus, onde vamos tratar, inclusive, deste tema. Agradeço a oportunidade que me é dada e tenho certeza que esse projeto de lei vai clarear o pensamento jurídico de que o combustível destinado ao consumo não pode ser considerado carga perigosa. E os registros de trânsito do Brasil, todos, dos últimos 20 anos que eu analisei, nenhum deles tem qualquer acidente provocado pelo tanque de combustível, nem dos automóveis. Então, não há de se pensar que se coloque o tanque de combustível como tendo carga perigosa. Não é. Destinado ao consumo, não é carga perigosa. Se está lá na carroceria do caminhão, aí sim. Aí tem que ser considerado, porque tem que ver como está embalado, etc. Já um tanque de combustível, ele tem a aprovação dos órgãos competentes e não pode ser considerado perigoso como tal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Desde a cidade do México, um abraço aos meus colegas de transporte, especialmente aos meus colegas da Câmara dos Deputados. Um abraço. Bom, ainda dentro desse painel, tanques de combustível suplementar em veículos de transporte, aspectos jurídicos e técnicos, nós vamos chamar agora, permanece o presidente da mesa, o deputado Lucas Gonzalez, também o deputado Herculano Passos, e nós chamaremos outros debatedores para fazer a segunda parte desse primeiro painel de hoje. Convido o senhor Welber Pereira dos Santos, assessor jurídico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. O senhor Marcos Bicalho dos Santos,
diretor administrativo e institucional da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, NTU, e também o deputado Darcy de Matos, membro da Comissão de Viação e Transportes, que já está a caminho. Deputado Gonzaga Patriota, sempre que desejar, estando presente, se o senhor quiser compor a mesa. A me informaram que o senhor tem uma cadeira cativa aqui. Quando quiser, é só avisar. Senhoras e senhores, a gente ainda está no mesmo painel, no mesmo debate, agora com outros debatedores. A gente espera que o deputado Darcy também consiga estar conosco para esclarecer alguns pontos em relação a esse projeto que está sendo debatido. Senhor Elber, obrigado pela sua presença. De imediato, convido para dar sequência aqui ao nosso painel. Tá bom, obrigado. No meu painel, Lucas, acho que só tem 2. Bom dia a todos, bom dia a todas. Começo cumprimentando aí o presidente da mesa, o deputado Lucas Gonzalez, no qual parabenizo pela iniciativa aqui de chamar a CNA para debater aí um assunto tão importante. Da mesma forma, cumprimento também os demais parlamentares aqui presentes e os nobres colegas das outras entidades que vieram prestar esse valoroso auxílio. Por fim, é importante o trabalho dessa comissão de viação e transporte, no qual eu enalteço a importância. Bom, hoje estou aqui representando a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, que somos uma entidade sindical patronal que representa mais de 6 milhões de produtores rurais de pequeno, médio e grande porte. A CNA é responsável hoje por agregar associações e lideranças políticas e rurais em todo o país. Nossa entidade também apoia a geração de novos mecanismos que possam ali gerar emprego e renda para todo o Brasil. É tão bem verdade que no setor agropecuário criou-se mais de 140 mil novos postos de trabalho no ano de 2021. É o maior saldo desde 2011. Outra grande iniciativa da entidade é a cooperação e apoio aos programas nacionais de desenvolvimento agrícola, especialmente aqueles que destinam a reduzir a desigualdade geoeconômica em todo o estado brasileiro. Bom, entrando ali para o tema que nos traz aqui, acredito que os palestrantes que me antecederam, já trouxeram mais informações técnicas e algumas questões também jurídicas. Vou tentar também me ater aqui a mais a questão jurídica também sobre o tema e dos entendimentos dos tribunais superiores. Pois bem, atualmente sabemos que estamos nos deparando com um enorme ativismo jurídico dentro dos nossos tribunais, advindo de alguns magistrados, que inadvertidamente vem usurpando ali a competência constitucional do Poder Legislativo e Executivo ao legislar por meio de suas decisões judiciais sobre matérias que não é de sua alçada. E aí, com todo respeito ao TST, por meio da sua sessão especial de desiguais coletivos, adotou um entendimento totalmente divergente sobre a questão dos tanques suplementares. Segundo essa nova orientação, caso a quantidade de combustível nos tanques vinculados ultrapasse a quantidade de 200 litros, independente se é para consumo próprio ou motorista, passa a ter direito a receber o adicional de periodicidade previsto em lei. Eu acho que o debatedor, o palestrante que me antecedeu, já trouxe a questão das NRs aqui, que estão sendo ali realmente não aplicadas aos tribunais, então não vou nem citá-las mais, Mas aí, essa jurisprudência do TST, a gente pode ver que ela está realmente em total desacordo com a regulamentação já existente,
pois vem considerando que a quantidade de 200 litros for ultrapassada do tanque do veículo, mesmo ali que os tanques venham de fábrica e usando o consumo próprio, o trabalhador tem direito ali àquele adicional de periculosidade, né? E aí, trazendo aqui para o nosso setor agropecuário, as nossas grandes máquinas agrícolas, né, já vêm de fábrica também com esses combustíveis, né, que passam de mais de 200 litros. Porém, como se sabe, esse maquinário ele é usado exclusivamente para a colheita dos produtos alimentícios e não para transporte de combustível. Então, essa decisão realmente abre um precedente perigoso, porque pode-se também caracterizar, como já foi pontuado, qualquer tipo de veículo que traga aqueles quantidade de combustível acima de 200 litros, né? Então, realmente é um precedente perigoso que não pode, que sempre está mudando. O TST sempre tem mudado esses entendimentos dele. Então, hoje é com o pessoal os caminhões de cargas, mas a qualquer momento pode ser aí com o pessoal que faz essa operacionalização de máquina agrícola, né? Que eles não fazem esse transporte de combustível, mas apenas trabalham no coletamento dos produtos alimentícios. E aí, para corrigir esse entendimento equivocado, tramita na Câmara dos Deputados, aqui já foi também pontuado pelo nobre advogado ali da CNT, né, o projeto de lei 1949 de 2021 do parlamentar Celso Maldani, no qual propõe a alteração do artigo 193 da CLT para que os inflamáveis presentes de consumo próprio, né, e os equipamentos de refrigeração de consumo próprio não caracterizem atividades como perigosas para fins de pagamento do adicional de periculosidade. Então, sendo assim, diante desse cenário, que traz uma nova orientação do TST, há risco de ser criado um enorme passivo trabalhista, né, impactando negativamente no mercado interno e aumentando ainda mais a inflação e os acréscimos de bens essenciais, pois, infelizmente, adicionará e refletirá no valor do frete. E aí, ressalto, por fim, que de suma importância, né, que seja aprovado, e aí trazer também ao debate aqui da nossa mesa, o projeto de lei 1949 do ilustre deputado Celso Maldani, pois visa corrigir essa má interpretação, ao nosso ver, do Judiciário nessa questão. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado, senhor Elber, pela participação. De imediato passar também a palavra para o senhor Marcos Bicalho Santos. A palavra está com o senhor. Obrigado desde já pela sua participação aqui no nosso debate. Bom dia a todos. Cumprimento o deputado Lucas Gonzalez, presidente da mesa, em nome do qual cumprimento os demais deputados aqui presentes, senadores, outras autoridades. Represento aqui, deputado, a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, NTU, que faz a representação perante os poderes federais das empresas operadoras de ônibus urbano em todo o Brasil. São mais de 1.800 empresas que operam transporte urbano nas cidades brasileiras e responsável por 87% do atendimento dos transportes públicos coletivos que são realizados nas cidades. É uma frota de mais de 100 mil ônibus operada por essas empresas, na maioria concessionárias e permissionárias do Serviço Público de Transporte. Sobre o tema, eu gostaria de informar que o setor de transporte por ônibus urbano, ele ainda não enfrenta essa questão diretamente. Nós temos a ocorrência já na modernidade da tecnologia de veículos com tanques superiores a 200 litros de capacidade, mas ainda não estamos enfrentando esta situação aqui colocada, que me parece que está bem ainda restrita, né, ao transporte do carga, porque é equiparado ao transporte de combustíveis. Mas nos traz uma preocupação muito grande, porque em função
do que foi colocado até aqui, nós entendemos que existe um risco, né, do setor ser, de alguma forma, também incluído nessa questão, e aí trazendo uma preocupação grande com os custos, né, que isso pode representar, visto que a mão de obra no setor de transporte público coletivo urbano representa hoje 50% dos custos totais. Então, qualquer reflexo em cima dessa mão de obra vai certamente onerar os nossos custos, e daí uma oneração das tarifas públicas de transporte é um passo. Então, eu gostaria, em nome do nosso setor, deputado, não queria me alongar, porque o assunto foi exaustivamente tratado pelos excelentes panelistas que estiveram aqui no primeiro momento, mas trazer o apoio da nossa entidade, da NTU, à aprovação do PL 1949, que entendemos que vai trazer uma pacificação dessa questão, tanto do ponto de vista trabalhista, como do ponto de vista dos tribunais superiores. Então, agradeço aí a oportunidade de estar aqui participando e trazendo essa palavra nossa de apoio ao projeto de lei 1949. Muito obrigado. Obrigado, senhor Marcos. E para encerrar aqui esse painel, eu gostaria de saber se o deputado Darcy poderia já se dirigir ali à tribuna para dar a sua palavra, encerrando aqui o nosso debate nesse primeiro painel, uma temática que nos é muito cara, viu, deputado Darcy? Agora falando como transportador. Quero saudar todos com grande alegria e com muito respeito, todos os representantes dos sindicatos, das federações do transporte do Brasil, em nome do grupo de Santa Catarina, do meu estado, que se faz presente, da FETANSESC. Deputado Lucas, que bom vê-lo presidindo essa comissão, esse fórum, o senhor que é empresário do ramo, portanto conhece profundamente as grandes dificuldades que o setor vive em virtude de uma série de variáveis do nosso país. Eu acabo de ser constituído relator na CCJ do projeto de lei 14.000, perdi aqui, do projeto de lei que trata da questão do segundo tanque do caminhão, ou tanque original, como quer que seja, 1949/2021, do deputado Celso Maldaner, né? E eu vou preparar na CCJ, nós tratamos da fundamentação legal, né, Lucas? Nós não podemos tratar do mérito, portanto, me parece que o projeto já veio redondo, veio finalizado, veio adequado dessa comissão para a CCJ, e eu poderia, no máximo, inadmitir questões que tratam da fundamentação legal. Não vou fazer, vou preparar o parecer favorável, na sua forma em que veio da Comissão de Transporte e Viação, e o mais rápido possível vou acertar com o Arthur Maia, eu sou vice-presidente da CCJ, e por isso vou sair rapidamente, que vou presidir a CCJ, que o Arthur vai sair, mas fiquem tranquilos que tudo que nós pudermos fazer na CCJ, e ali é conclusivo, vai ao Senado, não vai a plenário, nós vamos fazer pelo bem do setor produtivo e pelo bem dos transportadores do Brasil. Obrigado, grande abraço, parabéns. Obrigado, deputado Darcy. Espero que isso se acelere aí na CCJ. Senhoras e senhores, vou dar por encerrado o primeiro painel e já chamar o segundo painel. Mas antes de chamar os debatedores aqui à mesa, agradecendo o senhor Marcos, muito obrigado, o senhor Velber também. Eu queria passar a palavra ao meu colega, deputado Wanderley Macris, para um breve pronunciamento antes da abertura do segundo painel. Muito obrigado, deputado Lucas Gonçalves.
meu caro Gonzaga Patriota, o Elber também. É importante que a gente tenha muito claro que ao longo desses últimos anos nós tivemos aqui debates da maior importância sobre o setor de transporte de carga nesses seminários. Eu não tenho 21 requerimentos e nem presença nos seminários, tenho 16. É o número de mandatos que eu tenho. O Gonzaga Patriota, nos 21 anos, esteve presente. Então, a gente tem já uma familiaridade muito grande com os problemas do setor de transporte de carga. E nós temos a consciência também do trabalho que foi realizado ao longo desses anos todos, principalmente com as decisões que nós tomamos aqui no Congresso Nacional, baseado muito nas decisões e nos debates que fizemos nesses seminários. Essa é importante. Eu falava ainda ontem com o presidente Lira, e ele só não está presente hoje aqui por conta de um problema que teve lá na presidência para resolver exatamente no mesmo horário da nossa reunião. Mas ele está convencido de que esse é um setor importante, matérias importantes já foram discutidas e votadas, nascidas aqui do debate deste seminário, como é o caso da desoneração, citado aqui pelo Flávio Benatti, como é o caso da segurança viária, fim do DDR, tantas outras questões como a exclusão de motorista, como a PEC 1 de 2021, a lei dos caminhoneiros também, a chamada lei dos caminhoneiros, enfim, todas elas. E as atuais, que nós estamos discutindo e votando também aqui no Congresso, como, por exemplo, a questão do ICMS do combustível, que nós já votamos aqui na Câmara, está no Senado sendo debatido. Então, não há como desconsiderar um projeto de trabalho como esse aqui. Na verdade, é um projeto de trabalho da Comissão de Transporte, Viação e Transportes, que nós queremos continuar. Agora, não dá para aceitar, isso é fundamental, eu falava aqui com o Gonzaga e com o Lucas, que uma empresa como a Petrobras, que deveria explicar o que está acontecendo na política de combustíveis, não respondeu à nossa demanda de estar presente aqui. Não só pelo presidente da Petrobras, que acaba de ser indicado, talvez ele tivesse dificuldade mesmo, mas não mandou nenhum representante. Isso é uma desconsideração com o Congresso Nacional, com a Comissão de Viação e Transportes do nosso trabalho. Portanto, eu estou aqui, eu acabei de pedir para a minha assessoria montar um requerimento que nós vamos pautar na próxima reunião da Comissão de Transportes, convocando o ministro Bento Albuquerque, ministro das Minas e Energia, para vir falar sobre a política de combustíveis do nosso país pela Petrobras. Uma vez que não vieram ao seminário, por sinal, demos até a oportunidade que eles falassem de maneira remota, como vocês viram aqui. A FEComércio também, a Federação também, que não compareceu, mas nós vamos tratar isso lá na Comissão de Viação e Transportes. Portanto, a política de preço da Petrobras, o impacto dela no transporte de carga, precisa ser explicado. E é aqui no Congresso Nacional, não é pela imprensa e nem pela presença eventual num debate qualquer aí, é aqui no Congresso Nacional e na Comissão de Transportes. Portanto, eu já falei com meus colegas aqui, nós vamos pautar essa presença do ministro, portanto, um cargo superior ao do presidente da Petrobras, e ele que venha explicar aqui a política de preço. Portanto, eu queria fazer essa demonstração, porque a minha indignação é tanta, uma desconsideração da Petrobras na presença aqui nesse nosso debate, que é tão importante, como disse, já foi no passado, está sendo agora e será no futuro. Portanto, essa questão do seminário do setor de transporte de carga vai precisar ser levado a sério pelas ações de governo. Então, fica aqui a minha indignação, a minha colocação, e passo a palavra, portanto, ao Lucas Gonçalves para darmos seguimento a essa discussão sobre a política de preços da Petrobras no segundo painel. Muito obrigado. Então, já encerrado o primeiro painel, vamos agora ao segundo. Deputado, meu colega Vanderlei Marques, parabéns pela sua atuação. Conte comigo para juntos trazermos à Comissão de Viação e Transporte esclarecimentos em relação à política de preços da Petrobras. Eu disse ontem, no plenário da Câmara, que estava celebrando, entre aspas, que o assunto
privatização da Petrobras está sendo ao menos debatido e conversado, mas quero em breve celebrar, sem aspas, a aprovação dessa privatização, porque no longo prazo só a concorrência vai melhorar a política de preço do óleo diesel, da gasolina e dos demais combustíveis aqui no nosso país. Vamos chamar agora a mesa do segundo debate. Certo, agradecemos todos os senhores que comporam o primeiro painel de hoje, tanque de combustível suplementar em veículos de transporte, aspectos jurídicos e técnicos.